Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta ao um comentário, né? A nossa enquete dominical tradicional da semana, né? A enquete foi lançada no domingo e durante a semana nós trazemos a resposta. O tema dessa semana, meus amigos, vai um assunto muito importante que trata da qualificação técnica das empresas nos contratos continuados, aqueles contratos contínuos, né? Por exemplo, limpeza e conservação, vigilância armada, manutenção veicular, a telefonia, aqueles contratos onde há necessidade de manutenção deles, né, constantemente com frequência, em virtude de não havendo, poderá trazer um prejuízo para a administração. Tá? E a discussão dessa semana vai girar em torno do que podemos pedir na capacitação técnica, não é? Referente especificamente ao prazo dos editais relativamente à sua contratação. Vamos primeiramente à nossa enquete. Olha só. Determinado órgão divulgou o edital de licitação para a contratação do serviço continuado de limpeza e conservação para uma contratação por 5 anos, pela Lei 14.183. Muito importante lembrar, a lei traz essa permissão, não é? Logicamente, o estudo técnico preliminar deverá comprovar como melhor solução que aquele contrato continuado, a melhor solução dele é ter logo uma vigência de 5 anos, em detrimento a um contrato de 12 meses prorrogáveis, né? A cada 12 meses, né? Havendo inclusive a possibilidade desse contrato direto, né, com vigência de 5 anos, ser prorrogado até 10 anos, isso tem que constar no estudo técnico preliminar como melhor solução. E aí nós seguimos. O edital trouxe essa regra, um contrato com vigência de 5 anos, tá? Foi exigido como qualificação técnica que a empresa demonstre que tenha executado serviços similares ao objeto da licitação pelo período de 3 anos. Tá? Discordando da exigência, determinado licitante impugnou o edital, justificando que não poderá ser exigida a referida comprovação por prazo superior a 1 ano. E a nossa enquete pergunta: deverá ser julgado procedente a impugnação e alterado o edital? Olha que discussão interessante. É uma discussão que já existia na legislação antiga, especificamente quando havia relação direta com a Instrução Normativa SEG número 5 de 2017, que está sendo utilizada também pela lei das contratações regidas pela lei 14.133, e que havia algumas interpretações, inclusive do Tribunal de Contas da União, no seguinte sentido, tá? De se exigir, né, qualificação técnica, aquela parcela de maior relevância, 50% do quantitativo, e a própria instrução normativa já trazia uma regra sobre a possibilidade de você exigir o atestado, né, a comprovação que aquela empresa prestou aquele serviço pelo prazo de 3 anos. Já era uma regra da instrução normativa número 5 de 2017. Vamos ver o que a nova lei traz, né? Algo nesse sentido. A nova lei, no artigo 67, traz que a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional se restringe a. E traz, então, as regras sobre qualificação técnica, operacional e profissional. E olha só, lá no parágrafo 5º, nós temos que, em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Vejam então que a lei permite essa regra, tá? A lei permite que você regre o edital, e é muito importante lembrar, exigência de qualificação técnica, exigência de qualificação econômico-financeira tem que ser justificado no termo de referência, né? Após o estudo técnico preliminar, tem que ser justificado em algum momento do processo essa exigência, tá? Muito importante se atentar para isso. E aí, no nosso caso, olha só, nós poderemos sim, inclusive até, vamos dizer assim, observando interpretação do Tribunal de Contas da União de que a exigência de qualificação técnica não pode ultrapassar o prazo de vigência do contrato, tá? Se nós temos um contrato na nossa enquete aí, falando em um contrato de 5 anos, juntando-se com a interpretação do Tribunal de Contas da União, comprovando-se no estudo técnico preliminar que é importante que o licitante comprove que tem executado aquele objeto pelo prazo de pelo menos 3 anos,
nós temos então aí no parágrafo 5º do artigo 67 essa possibilidade. Então vejam, voltando aqui à nossa enquete, que é perfeitamente possível, tá? E exigir esse prazo aí no edital de licitação da nova lei para os contratos continuados. E aí a nossa enquete, vimos que houve exatamente, olha só, uma discussão bem acirrada, né, entre os participantes aí da enquete, né? 51% concorda, entendia que deveria ser acatada a impugnação, julgada procedente e alterado o edital, e 49% entende que não. E nós seguimos exatamente quem entende que não deverá ser aceita a impugnação e alterado o edital. Exatamente por força do parágrafo 5º do artigo 67 da Lei 14.183, que permite sim você exigir qualificação técnica para contratos continuados, que a empresa comprove que prestou o serviço. E aí, muito importante, olha só, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo de 3 anos. Então, você poderá ter, em algumas situações, por exemplo, aquele licitante que prestou aquele serviço por 1 ano e meio, em certo momento prestou o serviço por 1 ano, em certo momento prestou o serviço por mais 1 ano, e ele tem aí 3 anos, 4 anos de prestação daquele serviço e comprova que consegue executar o seu contrato com segurança. Tá? Então, se o edital traz essa regra, perfeitamente possível ser exigida, né? E aí, então, nós concordamos com os 49% dos colegas que marcaram que não. A impugnação não deverá ser julgada procedente, o edital não deverá ser alterado, exatamente porque a lei, no parágrafo 5º do artigo 67, permite, e aí, reforçando o que nós trouxemos, desde que devidamente justificado lá na fase de planejamento da contratação. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Lembrando que esse vídeo está disponível no Instagram e está disponível no nosso canal no YouTube, lá Leonardo Mota _, onde nós temos uma pastazinha lá, né? Um agrupamento de enquetes dominicais. Se você colocar lá no YouTube, vai achar o nosso YouTube. E se você colocar enquetes dominicais, nós temos mais de 170 enquetes, que são vídeos respondidos sobre algum tema específico e dessa forma, em um vídeo curto, onde nós trouxemos a discussão no domingo. Próximo domingo teremos uma nova enquete. Muito obrigado pela participação de todos. Uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.